Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus, de nosso Pai, permaneça comigo e com você para tudo, sempre. Meus irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje é 10 de junho de 2024. Diante do nosso devocional sobre o plano de leitura, estamos no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler hoje o versículo 7 e o versículo 8. Que o Senhor seja louvado para todo sempre. Passou mais uma semana, segunda-feira, na madrugada. Que horas são? São 1h14 da manhã. Deus seja louvado, tirando aqui este tempo diante desse devocional, para aprendermos mais da palavra do Senhor, para que venhamos aprender, crescer na graça e no conhecimento. E a palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia! Deus seja louvado. Paulo perde tudo. E este tudo, da onde que veio este tudo, nós vamos entender diante desta palavra. Quando Paulo ele se encontrou com Jesus Cristo na entrada de Damasco, Atos 9, creu em Jesus e se tornou um filho de Deus. Foi um milagre instantâneo da graça de Deus sobre a vida de Paulo. Do mesmo tipo que acontece hoje, quando os pecadores reconhecem, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Quando os pecadores reconhecem sua necessidade e se voltam para o Salvador pela fé. Quando Paulo teve seu encontro com Jesus Cristo, percebeu como suas boas obras eram fúteis e como sua, aleluia, suposta justiça era pecaminosa. E uma transação maravilhosa ocorreu. Paulo perdeu algumas coisas, mas ganhou muito mais do que havia perdido. Aleluia. E o que Paulo perdeu? E o que Paulo ganhou? Glória a Deus. Para começar, ele perdeu tudo o que era lucro para ele pessoalmente, sem Deus. Por certo, Paulo tinha uma excelente reputação como o grande, como um dos grandes estudiosos. Atos capítulo 26 e 24. E líder religioso. Orgulhava-se de sua herança judaica e de suas realizações religiosas. Todas essas coisas lhe eram preciosas e lhe traziam benefícios. Sem dúvida, tinha muito mais amigos que admiravam seus ídolos. Mas, meu Deus, ao comparar esses tesouros com aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer, que lhe eram mais caras, não passavam
de refúgio. Não passava de refúgio. Os próprios tesouros dava-lhe glórias pessoal, mas não glorificavam a Deus, constituíam lucro somente para ele. Portanto, eram egoístas. Esta é a verdade. Isso não significa que Paulo repudiasse sua riqueza e herança como judeu ortodoxo. Ao ler as cartas do apóstolo e acompanhar o seu ministério no livro de Atos, vemos como ele estimava tanto o seu sangue judeu quanto sua cidadania romana. Converter-se ao cristianismo não o tornou menos judeu. Na verdade, fez dele um judeu completo. Aleluia! Um verdadeiro filho de Abraão, tanto em termos espirituais quanto físico. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ele também não rebaixou seus padrões de moralidade ao perceber como a religião farisaica era superficial. Em vez disso, aceitou o padrão ainda mais elevado de vida. Aleluia! A conformidade com Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando uma pessoa torna-se cristã, Deus remove o que é pernicioso e aperfeiçoa tudo o que é bom. Agora vejamos os lucros de Paulo após converter ao Senhor. Essa foi a experiência de Paulo. Paulo, ele perdeu sua religião e reputação, mas ganhou muito mais do que perdeu. O conhecimento de Cristo trata-se de algo muito maior do que o conhecimento sobre Cristo, pois Paulo possuía esse tipo de informação histórica antes de ser salvo. Ter conhecimento de Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé. É essa experiência que Jesus menciona em João 17:3. Sabemos muita coisa sobre muita gente, até mesmo sobre pessoas que viveram séculos atrás, mas são poucos os que conhecemos pessoalmente. O cristianismo é Cristo. A salvação é conhecer a Cristo de maneira pessoal. Este foi o ganho de Paulo. O conhecimento, o conhecer a Cristo de maneira pessoal. E como garantia de sua maior recompensa, de tudo aquilo que ele virou as costas após se converter, o que lhe foi mais valioso foi conhecer a Cristo de maneira pessoal, recebendo a sua salvação. Isso basta, é o suficiente. O céu é o limite. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe em Cristo Jesus. E se assim o Senhor nos permitir, se for para a glória de Deus, está de volta amanhã, que assim seja. E se for para a glória de Deus, não está de volta amanhã, e o Senhor me levar, que assim seja. Tudo para a honra e a glória de Deus. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.